sempre lancei com pontaria de sniper e sangue frio, tipo Steve Kerr. Ei, aprendemos a competir como Jordan, jogo empatado a poucos segundos do fim. Passem-nos a bola, ninguém treme, façam bloqueios para libertarmos o Miguel Barroca. Tropa, chuta à vontade, leva-nos a vitória. Basket tornou-nos Warriors, endureceu-nos, mindset de Black Mamba, e juntos vencemos como comunidade. Partilha o mesmo propósito, o desporto como solução. No desporto não há ódios, bros. O foco não são os pódios e o crossover que parte tornozelos. Aprendemos com o Kobe, bro. O game é só um e prevalece o coletivo. Somos shooters by hoopers. Não nos deixem sozinhos, isolados na linha dos 3 pontos. Damian Lillard está... Sejam bem-vindos a mais um episódio do One on One by Hoopers. Como podem ver, não estamos no nosso estúdio, saímos para norte, tínhamos alguns convidados, algumas pessoas com quem queríamos conversar e por isso fizemos aqui uma mini tour ao norte e desde já quero agradecer ao Clube Desportivo da Póvoa por nos receber aqui na sua casa para gravarmos este episódio e agradecer também ao nosso convidado, o professor Zé Ricardo. Obrigado, antes de mais, por esta recepção, obrigado por aceitar também este convite para conversarmos um bocadinho. E antes de falarmos deste projeto específico aqui na Póvoa, eu quero começar pelo percurso do prof, até chegar aos dias de hoje. E a primeira pergunta que eu lanço é: qual é que é a sua primeira memória do jogo de basquetebol? Agradecer o convite, primeiro. É um prazer estar aqui, né? Não só contigo, mas neste tipo de iniciativas há uns anos. Há uns anos. E depois é um prazer estar no nosso espaço, no nosso campo, porque esta é efetivamente a minha primeira memória. Eu vivia a 5 minutos do pavilhão, portanto, eu acho que se sairmos ali consigo ver a minha casa. Portanto, eu sou moçambicano, vim para a Póvoa com cerca de 8 anos. Depois ainda nasceu mesmo em Moçambique? Nasci em Lourenço Marques, sim. Sem querer ofender quem defende que aquilo deva ser chamado Maputo, disse por... Meu pai é um ato reflexo. Meu pai que refere-se a Lourenço Marques também. Exato. E nasci em Lourenço Marques, a minha mãe é falecida, era poveira, fizemos uma tentativa de regresso e depois voltámos novamente a Moçambique para ver se era possível ficarmos por lá, não foi possível. E quando voltei definitivamente, vivia a 5 minutos aqui do pavilhão, passava os meus dias aqui quando não tinha escola. Sim. Portanto, a primeira memória que eu tenho é precisamente deste recinto. Vir cá todos os dias, lançar umas bolas, estar com os meus amigos e ser treinado por uma pessoa que foi o meu primeiro treinador de basquete. É uma história que eu conto muitas vezes. Ele foi o meu primeiro treinador de basquete, eu fui o último treinador de basquete dele. Portanto, era normal no Desportivo da Póvoa quem jogava basquete começava a ser treinador muito cedo, porque não havia treinadores. E então eu comecei muito jovem enquanto treinador, fiz o meu percurso normal e quando cheguei aos séniores masculinos fui treinador pela última época dele, do Alberto Midões, conhecido por Becas, daquele que foi o meu primeiro treinador de basquete, mini-basquete, sub-12, agora chama-se sub-12, na altura mini-basquete aqui, portanto, respondendo à pergunta, a memória é exatamente essa. É aqui nesta casa. É uma casa, e lá está, vamos falar deste último ano, mais tarde aqui no episódio, mas é uma casa que tem uma mística muito particular. As pessoas aqui sentem muito o jogo, sentem muito a modalidade, apoiam muito a equipa e aquilo que nós vamos acompanhando. Há pouco ainda em off estava a falar da última vez que joguei aqui, que foi um jogo para a taça em que eu penso que o Póvoa estava também na CNB1, nós estávamos na CNB1 no Atlético e estava a casa cheia a apoiar a equipa, que é de facto um ambiente particular numa modalidade onde muitas vezes jogamos em pavilhões vazios ou com muito pouca gente. Aqui não, aqui sente-se isto a sério. Sem dúvida. Primeiro dizer que a cidade é uma cidade com um índice de prática desportiva muito acima da média nacional. Se formos passear ao Picadeiro, estão milhares de pessoas neste momento a fazer atividade física. Nós quando chegámos estávamos miúdos a jogar lá fora à chuva. Estava a chover e estávamos miúdos a jogar basquete lá fora. Todos os campos ao fim de semana estão ocupados e são vários, são 6 ou 7 na cidade. Portanto, há uma preocupação com a atividade física notória na cidade. Portanto, isto é mais fácil trazer adeptos quando existe essa preocupação. Para além disso, o clube é um clube com uma ligação fortíssima à cidade, uma ligação fortíssima ao mar, onde estão as pessoas, e
foram muitas gerações que passaram por cá. O basquete faz este ano 50 anos, há uma equipa que está a trabalhar isso, faz 50 anos, portanto foram muitas gerações a passarem por aqui, são muitas as gerações que por cá continuam, portanto o pavilhão está sempre cheio. E há uma coisa que eu acho que é muito importante, que é o facto de vocês terem na equipa sénior os jogadores que fazem aqui a formação, mas já lá vamos. Eu agora quero falar do seu percurso. Começou aqui no Póvoa como jogador, como treinador, fale-me da sua carreira de treinador. Vamos rever o percurso. Eu comecei há muitos anos, acho que poucas vezes, ou nenhuma, falei sobre isto. A minha primeira época, e está nos arquivos da Federação, quem consultar pode testemunhar isso mesmo, foi em 1980, 79, 80. Até a minha primeira época de treinador oficial, tenho a licença desde essa data, fui treinador antes, mas tinha 15 anos. E comecei como treinador de iniciados femininos, na altura era esta a designação, e por aqui, num desafio lançado pelo coordenador da altura, que era o Dimas, e por um conjunto de pessoas que estiveram muito associadas à minha ligação ao clube. Não quero dizer mais nomes, porque não posso me esquecer de algum deles e não quero ferir nenhuma suscetibilidade. E, portanto, mantive-me ligado ao clube desde essa data, inicialmente em escalões femininos. Portanto, eu tenho 42 anos ininterruptos enquanto treinador, desde a primeira inscrição, e tenho mais épocas a treinar equipas femininas do que masculinas. E a minha ligação inicial ao clube foi precisamente aos escalões de formação femininos. Por aqui estive, passei pelos escalões todos, iniciados femininos, cadetes femininos, juniores femininos, era a designação na altura, e depois um dia lançaram-me o desafio de assumir a equipa de séniores femininos, assim o fiz. Estive por lá uma data de anos, não consigo precisar o número de anos, mas tive uma data de anos até 99, 2000. Mentira, 2001, 2002. Então, 99, 2000 somos campeões da Liga Feminina e por isso essa é uma data marcante, mas mantenho-me no feminino em 2001, 2002 e decido sair. Não achei que já estava há muitos anos no clube. Aqui o seu trabalho. Esgotei. Pelo menos até essa altura. Até essa altura achei que estava esgotado o meu compromisso com o clube e o meu contributo. Achei que o clube precisava de outras pessoas e sem que isso significasse ir para o outro lado. Portanto, eu quando saí nessa altura não saía a pensar que ia para o outro lado. Sim. Tanto não pensava que estive quase um ano sem fazer nada. Depois no final da época tive um convite do Juve Maia, equipa feminina, estive lá, creio que um mês e meio, e ao mesmo tempo surge um convite do Braga Bola ao Cesto, que depois se chamou Sporting de Braga. Sim. E nessa altura comuniquei aos dirigentes do Juve Maia que era uma intenção minha passar a treinar equipas masculinas, porque tive uma vida ligada a equipas femininas, e a minha intenção era essa, prosseguir a minha carreira de treinador ligado a equipas masculinas, e fui para o Braga Bola ao Cesto, na altura Pro Liga Masculina, 2003, 2004, calculo eu. Estive 2 anos e meio em Braga. As coisas não correram muito bem, o clube era um clube pouco sustentado. No ano seguinte passou a chamar-se Sporting de Braga. Tinha muitas dificuldades estruturais e acabei por, em dezembro, terminar o meu vínculo com o clube e disse-lhes não é possível continuar a trabalhar assim. Não gosto de estar aqui, vou sair, e surgiu o convite do Barcelos. Eu chego a Barcelos, creio que em janeiro, algures ali em 2005, 2004, por aí, cheguei a Barcelos e tive 10 anos em Barcelos. Portanto, o Prof acaba por fazer um percurso em Barcelos, um pouco também semelhante àquilo que se está a passar agora aqui na Póvoa, no sentido de agarrar na equipa e de subir a equipa até chegar ao topo do basquete português, à Liga Masculina. Como é que esse era o objetivo quando agarra no Barcelos, essa subida? Não era de todo o objetivo nessa altura do clube? Como é que era a estrutura, qual é que era a visão do clube na altura e qual é que era também a sua e o seu objetivo quando agarra esse projeto? Foi uma coisa muito estranha. Eu sempre estive habituado a ser o caçula, o mais novo, e de repente sou convidado para ir para o Barcelos por uma direção, toda ela mais jovem do que eu. A primeira sensação que eu tenho quando falei com os dirigentes, e foi aqui na Póvoa, e a poucos metros daqui, foi nas piscinas municipais, o presidente era o Joel Sá, os outros 2 dirigentes que apareceram eram o Hilário e o Paulo Miranda, eram 3 jovens,
são 3 jovens, são mais novos do que eu ainda, e lançam-me o desafio de querer chegar à Liga. Portanto, era uma equipa que estava nos lugares de descida da CNB1, nessa altura, quando me convidam. As coisas não estariam a correr muito bem. E imaginem o que é, eu estive ligado 20 anos a um clube enquanto treinador, sabia bem as dificuldades de um clube para conseguir chegar ao topo. Nós demorámos 10, 11 anos no feminino para chegar à Liga Feminina, e alguém sentar-se bem mais jovem do que eu, dizer nós queremos ir para a Liga Masculina e estamos nos lugares de descida da CNB1. Portanto, a primeira impressão não foi muito positiva, que é para, há bocado quando disse estranho, estava a ser simpático, não é? E ainda hoje conversamos sobre isso. O João Sá seguiu uma carreira política de algum relevo, foi deputado, o Hilário foi presidente do clube a seguir, o Paulo Miranda era uma voz presente no clube. Portanto, hoje, quando nos encontramos, eles dizem, lembra-se quando conversámos a primeira vez, pensou que nós éramos loucos. E pensei, a primeira sensação foi, bom, vou-me meter noutra chatice, saio do Braga e vou-me meter noutra chatice. Completamente enganado. Um clube estruturado, de gente humilde, mas muito honesta, com ideias muito claras sobre o que queriam para o clube. E estive lá 10 anos, que foram 10 excelentes anos da minha vida, onde eu aprendi muito, onde tive a oportunidade de passar dos lugares de descida da CNB1 para um terceiro lugar numa liga, com algumas finais, infelizmente, perdidas, mas com uma relevância competitiva muito acima daquilo que era expectável para mim, pelo menos na altura. E não queria monopolizar isto. Foi muita gente envolvida, longe de mim querer o mérito todo para mim. Claro. É mentira. A equipa dirigente teve o mérito todo, porque sempre empurrou a equipa para objetivos que ninguém pensava. E foram os primeiros a acreditar nessa subida, não é? Eu não acreditava. E muita gente associada à equipa, muita gente a criar condições para que a equipa tivesse condições para essa competição, para poder chegar onde chegou. Eu não sei se... Eu confesso que não me lembro do Prof enquanto treinador, por exemplo, aqui no feminino, mas lembro-me bem da equipa do Barcelos, até porque fomos adversários nessa altura algumas vezes. Eu não sei se... Eu acho que aí no Barcelos, digamos se eu estiver errado, eu acho que começamos a perceber o que é a identidade de uma equipa treinada por si. Porque depois aquilo que é o percurso daí para a frente, eu acho que as equipas, lá está, para trás eu não me lembro, mas daí para a frente as equipas acabam por ter uma identidade muito própria, que para mim, enquanto seu adversário e agora enquanto adepto, eram equipas muito aguerridas, equipas que defendiam bem, com um ADN muito, lá está, muito guerreiro. E não sei se é por aí que o Prof gosta de se identificar como o seu estilo, mas eu... Eu estou-me a rir porque tu vais ser atacado nas redes sociais. Porque, é? Vais ser atacado. Às vezes a malta queixava-se que era... lobby feminino. Era, pois. Essa era a imagem de marca da equipa feminina que pronto, foi é isso, mas eu não campeã acompanhava. Da Liga Feminina. Às vezes, isto tem muitos anos, foi em 99, 2000. Claro. Sofia Ramalho estará com certeza... Já foi uma das nossas convidadas. A saltar na cadeira, porque... A Sofia faz parte da nossa comunidade do UPAS. Como é que ele não se lembra? Não, mas não era a nossa jogadora, ainda jovenzita. Prof, até porque eram outros tempos, era difícil ter... Nós agora vemos tudo em todo o lado, é muito fácil ver as coisas. Imaginem o que é... Para mim só havia a equipa feminina do Algés, não havia mais nenhuma equipa feminina. Pois, a equipa feminina do Algés ficou muito atrás de nós nesse ano. E ainda hoje a ideia que se passa é que o Algés era... O Desportivo da Póvoa durante alguns anos, mais uma vez, em resultado do trabalho de muitos, Paulo Ferra, Paulo Sérgio, havia muita gente associada à formação daquelas atletas todas que chegaram à equipa sénior e que foram campeãs nacionais em todos os escalões. Okay. Eu acho que no masculino isto não era possível, porque o investimento depois impede que clubes como este, com esta realidade, consigam fazer aquilo que nós fizemos na altura. As raparigas foram campeãs nacionais sub-14, utilizando a terminologia atual, sub-16, sub-19, segunda divisão feminina e liga feminina. Portanto, e era uma equipa muito semelhante àquilo que está a acontecer neste momento nos séniores masculinos. Então essa identidade já vem daí. Claro. Mas estou certo quando digo isto, as suas equipas, é essa a mensagem que gosta de passar às suas equipas? Sem dúvida. Deixamos a pele no campo, damos tudo o que temos e os outros para nos ganharem têm que ser nós. Eu lembro-me, por exemplo, e isto, não digo isto com qualquer tipo
eu olho para a equipa do Barcelos e não, sem menosprezar quem lá andava, eu lembro-me que, por exemplo, não eram das equipas mais talentosas, mas eram das equipas mais competitivas. E eu acho que é muito por causa desse ADN, não é? Sim. Claro, e depois tens os jogadores, não é? Claro, É impossível, óbvio. é impossível. É verdade que o talento não era a principal característica. Quando se diz talento, fala-se na capacidade de meter a bola no cesto, na capacidade de fazer coisas que agradam a quem está a ver. Mas o público da modalidade gostava de ver, porque são equipas que conhecem o jogo, que sabem o que é que o jogo precisa deles naquela altura. E que vivem do coletivo mais do que das individualidades. Exatamente. Não estamos a falar daquele tipo de jogador que está sempre a morder o adversário e que defende muito. Não. Estamos a falar daquele tipo de jogador que sabe o que é preciso naquele momento. Naquele momento é preciso, ofensivamente, alimentar quem tem mais capacidade do que eu de meter a bola no cesto. E é verdade que jogadores como o Carlos Feixas, como o Pedro Silva, como o Nuno Pedroso, como posteriormente o Nuno Oliveira e o Eduardo Coelho, eram jogadores que conheciam muito bem e que conhecem, no caso dos que se mantêm ligados à modalidade, e estão todos ligados à modalidade, jogadores que conhecem conhecem muito bem o jogo e sabem o que é que o jogo precisa. E eu tinha a vantagem de os treinar. Não quero estar aqui com falsas modéstias, não é esse o caminho. Quero relevar gente que foi muito importante no meu trajeto e que eu só cheguei onde cheguei à custa também de estar rodeado de gente muito competente. Quando é que sente que é a altura também de abraçar um novo projeto? Quando é que sai do Barcelos? Fala-me dessa mudança também. É curioso que todas as minhas mudanças, e estou a falar e a pensar nisso agora, eu nunca saí de lado nenhum com a intenção de ir para o outro lado, a não ser o regresso ao Desportivo da Póvoa. Okay. Eu terminei a minha ligação ao Barcelos, mais uma vez, porque durante 10 anos estive ligado, gostei muito de lá estar e somos terceiros na Liga e fiquei com a ideia de, pronto, terminou, o meu compromisso com o clube terminou. Não vou deixar de dizer publicamente que tive algum desencanto pelo facto do clube, em determinada altura, deixar de apostar na formação, que foi uma das bandeiras que aqueles 3 dirigentes que eu atrás falei me colocaram em cima da mesa e que me motivaram na altura, e foi a isso que me agarrei. Não à ideia de irmos para a Liga, mas àquela ideia de que é importante termos gente de Barcelos a jogar na equipa sénior. Nós nunca conseguimos isso com muito sucesso. Tivemos alguns. Tivemos o Zé, tivemos o Bartolo, tivemos jogadores formados no Barcelos, que tiveram algum protagonismo na equipa sénior, mas não em número suficiente, pelo menos em relação àquilo que eu pretendia. E chegámos a ter números muito interessantes em termos de número de inscritos e participação ativa nos escalões de formação, com resultados também muito, muito engraçados. E saí também com esse desencanto, fiquei com a ideia que não era possível fazer melhor, porque a retaguarda estava enfraquecida. Então decidi sair. Mas não decidi sair porque tinha a intenção de ir para o Oliveirense. É mentira. Eu tinha uma ligação muito próxima ao Hélder e através de um amigo comum, que é o Miguel Costa, e o convite surge depois da minha saída. Então, decidi sair, comuniquei a saída e algum tempo depois, não consigo precisar, surgiu o convite do Hélder para ir para Oliveira das Meias e estive lá 2 anos. Sim, 2 anos também, muito bons. Excelentes. Eu digo isto com num com clube, muita mais uma vez, frequência. mais um sítio também onde as pessoas vivem muito o basquete. Muito. Ser interceptado na rua com perguntas, com gente interessada em saber como estão as coisas, de uma forma muito positiva, foi uma coisa nova. Como vivia longe de Oliveira das Meias, deslocava-me sempre muito cedo e chegava sempre 1h30, 2 horas antes do treino, tinha o meu sítio, tinha um café num centro comercial, onde me sentava e invariavelmente tinha gente que ia falar. Sentar-se a conversar comigo, gente que eu não conhecia de lado nenhum e que pedia para falar comigo, gente muito bem formada. São adeptos da modalidade, é diferente. E sentem o clube também, não é? Quando eu digo adepto do clube, estou obviamente a falar dos 3 grandes, que infelizmente caímos sempre nessa tentação, e eu vou tentar resistir a não cair nessa tentação, mas é um facto que os adeptos da Oliveirense são adeptos do basquete. Percebem o jogo. Conhecem muito bem o jogo, falam sobre ele, e quando se está na bancada conhecendo o que está a passar dentro de campo,
invariavelmente as reações são sempre muito mais racionais. Claro, respeita-se aquilo que se está a fazer dentro de campo. E um clube também que infelizmente esteve afastado dos grandes palcos da nossa liga durante alguns anos, mas que lá está, houve um processo bem estruturado de regresso com pessoas da casa, que eu acho que é essencial. Um dos nossos convidados, acho que foi na primeira temporada, foi o João Abreu. Quando o Oliveirense ganhou a Liga, eu mandei uma mensagem ao João a dizer que alguém devia escrever um livro sobre aquilo que foi o percurso dele, não é só dele, obviamente, mas de agarrar numa equipa na CNB2 e acabar a ganhar o título nacional da Liga. É um percurso incrível e de facto foi bem estruturado esse... E ganhando tudo que está para trás. Sim. CNB2, CNB1, Pro Liga. Sim. Incrível. O João foi campeão nos quatro escalões. O João é uma referência, não é? Um capitão de equipa, uma pessoa extraordinária, com um compromisso com o trabalho que poucos conhecem. O João tinha os joelhos muito sofridos e foi um homem com quem eu trabalhei, de quem eu tenho as melhores coisas a dizer. Um compromisso com o trabalho muito acima da média, um compromisso com o jogo muito acima da média, uma pessoa muito competente naquilo que faz e foi sem dúvida um dos pilares do trabalho que eu desenvolvi em Oliveira das Meias. Mas para além do João havia mais gente. Sim, claro. O Renato Azevedo, sim. O Rezende. Lá está, a ligação à cidade estava criada. Claro. E a ligação aos adeptos é muito mais fácil quando essa ligação existe. Porque a identificação dos adeptos... São esses atletas, não é? É com a gente que tem ligação à terra. Claro. Quando se vai ao pavilhão... as pessoas estão muito mais ligadas ao que está a acontecer dentro de campo se revêem naqueles que lá estão. Claro. Quando nem os nomes sabem, e até para as equipas de formação ter essas referências que cresceram no clube a jogar na equipa sénior é importante no sentido dos próprios miúdos acreditarem que eles podem ser os próximos, não é? Claro. Eles sabem que vão ser os próximos. Claro. Porque está lá porque o estão Rezende, ali exemplos. Exatamente. Está lá o Rezende, está lá o Renato. Exatamente. O João Abreu é uma figura inquestionável do ponto de vista da sua qualidade basquetebolística. E os outros também, mas era fácil trazer alguém que fizesse o papel do Carlos Rezende e do Renato. Podia fazer o papel em termos de basquete, mas não ia fazer esse papel de referência do clube e da cidade, nunca, não é? Claro. Nunca. Prof, e o salto depois para o Benfica, a seguir ao Oliveirense, não é? E essa é uma história que eu conto muitas vezes, pouca gente acredita, mas é verdade o que eu vou dizer. Portanto, eu estive 2 anos a ir e vir para o Oliveira das Meias, eram muitos quilómetros. Claro. E disse várias vezes ao Hélder Albergaria, de quem eu ainda não falei, e foi para mim o melhor dirigente com quem eu trabalhei, a larga distância, portanto é uma pessoa muito acima da média, e para além de conhecedor, é uma pessoa do ponto de vista humano sensacional. Eu disse várias vezes, Presidente, eu estou é uma situação, cansado, claro, não consigo, eu gostava de ficar aqui a tempo inteiro, mas percebo que isso traz problemas que não sei se o clube consegue resolver. Claro. E nunca me passou pela cabeça outra coisa que não fosse regressar ao Desportivo da Póvoa. E essa era a minha intenção. Portanto, foram muitos anos fora, foram 12 anos mais um. Sim. Que estou cá, mas que vou ao Juvemeio 1 mês e meio, portanto, estive um bocado afastado do crescimento dos meus filhos, estive um bocado afastado da minha mulher, e disse, bom, é a altura de voltar. Pronto, e surge o convite do Benfica. Achei que era um upgrade na minha vida e lá fui. Fazer mais um ano longe aí sim, definitivamente longe de casa, e custou-me. A sua família ficou cá na altura? Ficou. Foi posta a possibilidade de irem comigo, os meus filhos disseram logo nem pensar, já eram atletas do Desportivo da Póvoa, já estavam muito ligados aqui ao clube e eram já adolescentes, nem pensar em mudar para Lisboa, fui sozinho, portanto foi uma coisa que me custou muito e estou muito contente por ter voltado, foi a melhor coisa que me podia ter acontecido, voltar à cidade. Essa passagem pelo Benfica acaba por ser um clube com uma estrutura completamente diferente dos projetos anteriores, onde o Prof tinha estado. Qual é que foi para si o maior impacto, aquilo que mais surpreendeu estando nesse tipo de estrutura, nesse tipo de clube?
é uma coisa completamente diferente de qualquer outra à qual eu estive associado. A dimensão, a forma como as pessoas são tratadas, a competência das pessoas que estão envolvidas, as inúmeras funções que alguns desempenhavam e que eu nem pensei que alguma vez ter alguém a trabalhar naquilo, concretamente na área da nutrição, na área da psicologia, na área da gestão. Portanto, estamos a falar de um clube que tem uma dimensão europeia. Portanto, eu tive a felicidade de treinar jogadores de altíssimo nível, concretamente o Antoine Robinson, que era um jogador muito, muito acima da média, com uma experiência nos melhores clubes do mundo. E ele dizia-me, coach, isto não encontras em muitos sítios. Eu andei em muitos sítios em que as condições eram muito piores do que estas. Portanto, a reação que tive com alguns... Esse foi a principal referência com quem eu falei, porque os outros eram jogadores que já estavam no Benfica, dois deles, e um deles, o Jesse Sanders, com uma experiência relativamente curta na Europa. E em clubes medianos. Também andava encantado com o clube. Mas o Antoine não. O Antoine tinha uma experiência em França, concretamente, nos melhores clubes. Clubes que discutiam o título francês. E ele dizia-me, coach, nos melhores clubes por onde eu andei, não tinha melhores condições do que estas. É verdadeiramente um clube de dimensão europeia. E, felizmente, tive a oportunidade de lá trabalhar e de me aperceber daquilo que é um verdadeiro clube. Portanto, foi um prazer lá estar. Tudo o que esteve associado a questões extradesportivas foi um martírio para mim, porque eu sou um homem de cidades pequenas. Eu devo-te dizer, desculpa, que eu vinha 2 vezes por semana à Póvoa. É sério? Portanto, eu tenho um café em que tenho a minha mesa, em que as pessoas não me tratam por prof, tratam-me pelo nome. Agora nem tanto que vou ficando mais velho. E ninguém se senta, portanto, e era muito curioso. Isso, o Eusébio também tinha no Sete Mares, ao pé de Marisqueira, ao pé do Jardim Zoológico, também tinha lá o lugarzinho dele que ninguém se sentava. O prof é o Eusébio daqui. Mas eu sou incapaz de me comparar ao Eusébio. Calma. Estamos a falar de outro assunto, não é? Estamos a falar de outra galáxia. O Eusébio, enfim, uma admiração profunda. Por tudo. Sim. Por tudo. Mas lá está, eu gosto destas coisas. Claro. E é a sua casa, semana, não é? Lá vinha eu no meu Opel Vectra. Por muito bem que uma pessoa se sinta e seja recebida noutros sítios, a nossa casa é a nossa casa, não é? Portanto, eu não preciso de pedir, eu sento-me e eles sabem o que eu quero. Conheço um colega que está na mesa do lado direito, outro que vai chegar às 10h30. Portanto, isso eu senti muita falta disso. Claro. E a família estar longe, claro. E a família estando longe, para mim, claro. era um sacrifício muito grande. E não quero dizer mais do que isto. Só as questões esportivas... Antes de falarmos do seu regresso a casa, o prof trabalhou economias. Trabalhei. No Benfica. Trabalhei antes do Benfica. Antes, nas seleções? Vai à seleção de sub-18, à primeira observação. E uma coisa muito curiosa, nós trabalhámos no Algarve, nas festas, e eu tinha dito ao Mário Gomes que eu vou à seleção, eu estava no Oliveirense na altura, eu vou à seleção, mas eu não posso ficar, porque eu tenho que estar com os meus filhos. E os meus filhos estavam os dois, um na seleção de sub-14, outro na seleção de sub-16, e é a possibilidade de eu estar mais perto deles. Claro. Por favor, dispensa-me deste estágio. E lá fui fazer a apresentação do estágio com o saudoso Abílio Lopes, quem aproveito para dizer que é outra pessoa muito acima da média, com quem eu tive o privilégio uma referência do clube onde eu me formei. Partilhar inúmeras coisas. E o Abílio ficou responsável pelo estágio, coadjuvado pelo Hugo Matos. Bom, e lá apareceu um rapaz muito diferenciado, com quem eu tinha tido a oportunidade de estar num treino no Barreiro, num jogo que fui lá fazer. E quando eu via aquele rapaz, é que pela primeira vez eu percebi a estatura dele. Nunca me tinha percebido até aí. Sim. Então, tive a curiosidade de ir ver o primeiro treino, não é? Porque realmente era um corpo muito diferenciado. E lá fui ver o primeiro treino, no tal estágio que eu não queria estar presente. Bom, estive no primeiro treino e quando vi o rapaz pegar na bola, eu disse, bom, ele para além de grande tem jeito. Então à tarde eu fui dar o treino.
fui dar o treino. A equipa ia para a França para um estágio. Lamentavelmente, por assuntos que, infelizmente, motivaram a perda do Abílio, tivemos que arranjar um substituto para o Abílio nesse estágio. Sim. E foi o Agostinho Pinto. O Agostinho Pinto vai à França a um torneio. Ao primeiro torneio em que o Nemias esteve envolvido nas seleções nacionais. E eu telefonei para o Agostinho a tentar perceber como é que aquilo estava a correr e o Agostinho disse, obviamente, nós temos aqui uma coisa especial. Que nunca tivemos. Nunca tivemos. Este é o meu primeiro contacto com ele. Depois, ele foi sempre às seleções a partir daí e acabei por ter alguma responsabilidade em levá-lo para o Benfica. Ele fez parte da equipa B que brilhou na Proliga nesse ano, ele e o Gonçalo. Sim, Gonçalo Delgado. Sim. E o Nemias foi sempre muito convicto naquela ideia de perseguir a ida para os Estados Unidos, longe ainda de imaginar que chegaria onde chegou, ele e eu. Só os visionários é que, nessa altura, e há muitos, que com certeza tomaram muitos cafés com o Nemias nessa altura. Toda a gente tem culpa dele estar onde está, não é? Mas pronto, vamos passando às coisas boas. Muito longe de imaginar que ele chegaria onde chegou, disse-me sempre que eu quero ir para os Estados Unidos. Disse-lhe várias vezes que o Benfica estava interessado em renovar o contrato com ele e que lhe criaria boas condições para ficar 2, 3 anos a ganhar um bom salário e com certeza a criar condições para depois dar um salto para a Espanha. Já havia nessa altura contactos de equipas da ACB, mas ele foi sempre muito perentório. Tinha este objetivo bem definido. Isto eu quero. Lembro de algumas conversas com responsáveis da Federação, quando ele chegava dos Europeus Sub-20, em que eu lhe dizia, este rapaz tem que ser integrado no trabalho da equipa sénior, até porque temos que o agarrar aqui. Ele quer sair e eu temo que um dia que ele saia para os Estados Unidos nunca mais lhe pomos a mão. Ainda bem, certo, claro. A vida dele está com certeza muito melhor do que a que tinha, e não é que a que tinha fosse má, não é isso que eu estou a dizer, mas será com certeza muito melhor. Claro. E ainda bem, aconteceu o que aconteceu e o mérito é dele. Sim. Prof, e depois um regresso então aqui a esta casa, tal como aconteceu em Barcelos, um percurso também de ir subindo, e agora nesta última época, de certa maneira a equipa também marcar a sua posição na Liga, numa época que foi também, tal como esse percurso dos últimos anos, foi uma época também a subir, e acabaram muito bem a época. Fale-me deste projeto atual aqui, neste clube. Há coincidências muito interessantes. O Sérgio Duarte, que é o atual presidente, na altura não era presidente, Sim. Na altura era capitão da equipa sénior masculina, achou que era possível fazer regressar o Hugo Matos, o Eduardo Coelho, o Nuno Oliveira, o Pedro Schultz, que era um outro atleta com menor relevância competitiva, e falou várias vezes comigo sobre essa possibilidade. Nunca ninguém imaginou, a não ser ele, que isso seria possível, e foi sendo possível, e de repente estávamos cá todos. O Hugo Matos teve que treinar a equipa sénior masculina quando estava na CNB1, porque o treinador que estava na altura acabou por sair, por razões que ele saberá, e eu tinha prometido voltar ao clube e treinar a equipa de sub-18 onde estavam os meus filhos. Okay. Pronto, e o Hugo Matos, na sua habitual boa disposição, sentou-se e disse: Ricardo, vais ter que assumir a equipa sénior masculina porque o treinador saiu. Eu disse: não, isso é impensável, porque sou imediatamente despedido de casa. Eu voltei com este propósito. Sim. Se eu não treinar a equipa de sub-18, vai ser uma desgraça, ninguém fala comigo em casa, portanto tem paciência, tu tens que assumir a equipa e eu vou ficar um ano no sub-18 e pronto, e no próximo ano. E ele comete a proeza de subir de CNB1 para a Pro Liga, não perdendo nenhum jogo. Pronto, e no ano seguinte fiquei eu com a equipa sénior masculina, mas repito, há aqui uma geração, ou um conjunto de gerações de atletas poveiros, de muita qualidade, que tornaram isto possível. Eles foram chegando à equipa sénior, foram envelhecendo em casca de carvalho, portanto, com um pedigree, com um conhecimento do jogo extraordinário, e foram acrescentando valor à equipa sénior masculina e criaram esta nova realidade no clube, que é termos uma equipa na Liga com uma participação muito assídua de atletas formados no clube
e que estiveram cá desde a sua nascença, basquetebolística, e depois o resto vem por acréscimo, a envolvência com a cidade, com os adeptos, a envolvência com a Câmara Municipal, que é o nosso maior e melhor parceiro, a envolvência com diversas estruturas da cidade, escolas primárias, escolas secundárias, toda a gente está interessada em ajudar-nos, porque nós também estamos disponíveis para ajudar quem nos quer ajudar. E realmente aquilo que se vive é um sonho nesta altura. Mais uma vez, não estávamos à espera de chegar onde chegámos tão rápido, e já que cá estamos, vamos para já aproveitar o sucesso que tivemos esta época e tentar perpetuar isto na medida do possível. O Prof falou há pouco de treinar os seus filhos. Como é que se separam as coisas da realidade de treinador-atleta e depois pai, filho? Filhos, neste caso. É assim, o Diogo Gomes... Conseguem separar bem as coisas? Claro, porque o Diogo Gomes também é mais um filho, o Rafael Costa é mais um filho. Eu sempre fui um pai muito presente. E vivi o crescimento dos meus filhos, o crescimento basquetebolístico, vinha aos sub-12, aos sub-13, aos sub-14, estive sempre muito presente em treinos e em jogos. E a geração de atletas que estiveram com os meus filhos também me conhecem por eu estar presente. Claro. E como era treinador, e como andava em clubes com algum sucesso, é natural uma pergunta aqui, uma pergunta ali, o que é que achas aqui, o que é que acho ali, trataram-me sempre por tu, agora não tratam. Agora não. Mas é uma ligação muito próxima, portanto, esse problema foi imediatamente diluído pelo facto de eles também serem, em parte, meus filhos. Certo. Portanto, nunca houve um tratamento especial, às vezes pela negativa, não é? Por serem filhos. E há bocado em off, quando conversávamos sobre o Orlando e sobre o filho, é verdade, portanto, é natural que um pai seja muito mais exigente com os filhos do que com os outros. Eu tive com o meu pai num estágio da seleção de sub-20 na altura, porque na altura saiu, eu não lembro que era o nosso selecionador, saiu, não tínhamos selecionador, e há ali uma altura que o meu pai agarra na seleção, numa fase de transição, depois foi o Valentim que ficou connosco. Eu era o gajo que levava mais na cabeça por coisas que fazia, por coisas que não fazia, acaba por às vezes haver essa tendência, não é? Para não parecer que se favorece, acaba por se cascar mais, não é? Claro, mas era aí que eu queria chegar, não foi preciso isso. Pois. A ligação era uma ligação tão afetiva com todos os outros que eles se sentiam parte protegida, portanto estavam debaixo da asa, ainda hoje estão. Se me magoarem o Diogo, eu reajo. Claro. De vez em quando magoam. E eu reajo, não... olho para eles com um carinho, não igual, como é evidente, mas muito próximo do carinho que tenho pelos meus filhos. Não? E estou a esquecer-me dos outros que andam na equipa B, que têm a mesma idade. Não me estou a esquecer, aliás, estou-me a lembrar deles agora. Portanto, há aqui um conjunto de garotos que são homens agora, todos eles na casa dos 20, 21 anos, por quem eu tenho um enorme carinho, e essa relação próxima com eles acabou por tornar mais fácil também a minha relação treinador dos meus filhos. Com os seus filhos. Há pouco falávamos também em off da questão de haver aqui uma profissionalização de certos cargos dentro do clube, e que há clubes que não têm essa estrutura que vocês estão a conseguir criar aqui, mas apesar não, acabam por se complementar, apesar dessa dinâmica à volta da equipa sénior, a base deste clube, não estou a dizer nenhum erro, acho eu, vem na formação, não é? Sim, sem dúvida. Mesmo os jogadores que não foram formados aqui, são jogadores que por aqui ficam. Nós temos dois jogadores, o Paulo Sereno e o Júnior. O Paulo Sereno vai para a 4ª época, vamos conversar rapidamente, é dos poucos com quem eu ainda não conversei porque está de férias. E o Júnior vai para a 3ª época. Portanto, são jogadores que nós queremos que fiquem cá há muitos anos. Nós temos uma ligação muito próxima com todos eles. E a base são jogadores com conhecimento da casa, com conhecimento do clube, com conhecimento da cidade. Depois, há bocado, quando falavas da criação de postos de trabalho, da profissionalização de lugares anexos a esta equipa, que não são anexos, são pilares. São parte da equipa. São pilares que nos permitem fazer coisas que nós jamais imaginámos fazer, mas tem a ver precisamente com esta ideia que temos de acrescentar valor sistematicamente. E acrescentar valor a pessoas que são daqui, que conhecem o clube e que vivem diariamente as dificuldades que um clube desta dimensão tem. Nós começámos por ter um team manager, que é o Pedro Coelho,
que graciosamente colaborou connosco e que de repente foi acrescentando valor em coisas que as pessoas que desconhecem o dia-a-dia das equipas não percebem. Sim. E é neste momento um profissional do clube. Coisas que muitas vezes acaba por ter que ser o treinador a pensar, a fazer, e às vezes tem que se preocupar com muito mais do que aquilo que devia ser o papel do treinador, não é? E essas pessoas acabam por tirar essa... Só falando do Desportivo da Póvoa, que é para não estar aqui a ferir os clubes onde eu estive antes. Porque os anos passaram, as realidades são outras, o Basket neste momento vive dias muito positivos. Aquilo que eu fazia há 4 anos, eu não faço um décimo agora, nesta altura. Pois. 4 anos envolvidos, não é? Eu só me preocupo com as 4 linhas. Com basquete. Mais nada. O Pedro Coelho trata de tudo o que é assunto administrativo, tudo o que é assunto relacionado com os jogadores, é ele que trata. O Desportivo da Póvoa tem uma estrutura que permite aos jogadores só pensarem em basquete dentro das 4 linhas. Os jogadores não se preocupam com mais nada. O Pedro Coelho trata de tudo. Pois não é só o Pedro Coelho. Temos um fisioterapeuta a tempo inteiro, temos um técnico de equipamentos que não está a tempo inteiro, porque não é necessário estar a tempo inteiro, e é um estudante também, atleta, ex-atleta do clube, que já tem funções de treinador no minibasket. Depois tem isto, não é? Procuramos envolver as pessoas. Uma coisa que parece que não tem importância nenhuma, os jogadores não têm que se preocupar com equipamentos. Mas são pormenores que fazem uma grande diferença, claro. É um conforto tremendo. Não há nenhum jogador do Desportivo da Póvoa da equipa A equipa B tem outro tipo de apoios, claro, que está num outro patamar. Claro. Não há nenhum jogador que tenha a mais pequena preocupação com o equipamento. Pois. Portanto, é o técnico de equipamentos que trata disso tudo. O fisioterapeuta está a tempo inteiro. O Diogo Gomes sentiu uma dor no treino de ontem, hoje de manhã estava aqui, conforme vimos, a trabalhar com o fisioterapeuta. Temos um responsável para redes sociais, que já foi absorvido pelo clube. As redes sociais, neste momento, são um potente instrumento de valorização do trabalho que este tipo de entidades faz. Claro. E o Pedro Coelho teve essa visão. Era importante criar um posto de trabalho que tratasse desses assuntos que ele já não tinha capacidade de resposta. Sim. Contratámos o Luís Barbosa, que neste momento já foi absorvido pelo clube. Portanto, ele neste momento já não é um funcionário, entre aspas, adstrito à secção de basquete, já está a trabalhar para o clube. Claro que continua a trabalhar connosco e foi nessa condição que foi para o clube. E mais uma vez, acrescentou valor. A sponsorização é tratada de outra forma quando temos alguém a pensar estes problemas. E são menos problemas que a estrutura tem que pensar. E já estamos a caminhar para outro tipo de ideias. Nós já estamos a caminhar para a possibilidade de termos um team manager para a equipa B, tentando diminuir funções ao team manager da equipa A. Claro. Portanto, estamos constantemente a acrescentar valor noutras áreas. E por isso é que o jogo de basquete no Desportivo da Póvoa deixou de ser só 40 minutos. Há muita coisa associada ao jogo. Exato, uma equipa completamente envolvida com a equipa, com o clube que está constantemente a trabalhar. Porque os jogos do Desportivo da Póvoa em casa são uma festa. E a festa começa às 9 da manhã. E nós temos o pavilhão cheio porque estas pessoas de quem eu falei agora foram acrescentando valor, foram acrescentando coisas à organização da competição que fazem com que hoje qualquer jogo do Desportivo da Póvoa, e não aquilo que infelizmente alguns patetas continuam aí a dizer, que os pavilhões só estão cheios quando Porto, Benfica e Sporting jogam, é mentira. É mentira, sim. É mentira. E não é só na Póvoa que isso acontece. Não. Há mais pouco falámos de 2 exemplos de equipas que regressam agora à Liga, que é importantíssimo para o basquete nacional, claro. Que são 2 cidades que vivem o basquete com tanto ou mais valor que a nossa. Certo. E nós temos o pavilhão cheio em todos os jogos com qualquer equipa. Portanto, isto só foi possível porque há mais pessoas a trabalhar no projeto. Eu sou o rosto visível, porque sou treinador, é para onde as câmaras estão viradas, mas sou a parte, nesta altura, sou a parte menos importante de todo este processo que está associado à equipa sénior masculina de basquetebol do Desportivo da Póvoa. Prof, estamos aqui a caminhar para o final do episódio. Eu ficava aqui a falar consigo de basquete o resto da tarde, mas não dá. Nós, para terminar, nós terminamos sempre da mesma maneira. Eu vou-lhe pedir que me dê um 5, se tivesse que fazer um 5 inicial dos jogadores que treinou, jogadores que foram seus adversários, e estamos a falar aqui de muitos anos, até é injusto, se calhar os que treinou até pode ser desconfortável para si, diga-me, se quiser integre só adversários, mas
do basquete português, incluindo jogadores estrangeiros, dê-me assim se tivesse que escolher um 5, quem é que era o 5? É difícil, porque eu fazia para aí Sim. 6 ou 7 5. Dá para fazer aí um... Como nesta altura, eu adoro o que estou a fazer, só vou falar de atletas poveiros. Acho ótimo. Porque são as pessoas com quem eu nesta altura trabalho e com quem eu adoro trabalhar. É uma boa maneira de descalçar a bota também. Mas aceito. É verdade, mas também é uma boa maneira de relevar claro. aquilo que estamos aqui a fazer. Claro que sim. Base Diogo Gomes é um exemplo de tudo, de compromisso, de capacidade de trabalho, de resiliência. Porque há muitos anos que lhe andam a dizer que ele é baixo e que não consegue jogar ao alto nível. Jogou este ano, foi, creio que o 7º jogador mais utilizado da equipa, numa equipa que ficou em oitavo lugar, e continua a ser uma pedra basilar de todo o nosso trabalho. O jogador da posição 2, Nuno Oliveira, é outro exemplo de um atleta que fez o seu percurso académico ao mais alto nível, está no mercado de trabalho em lugares sempre de enorme protagonismo e é uma pessoa 200% comprometida com aquilo que fazemos no clube. A nossa principal referência afetiva é o Eduardo Coelho. O Eduardo Coelho é, nesta altura, o líder da equipa sénior masculina. É a nossa principal referência em relação aos nossos atletas mais jovens. Okay. Este ano, num ano muito difícil, num ano em que o Sérgio acaba por sair porque foi presidente do clube, o Nuno esteve naturalmente afastado porque teve a lesão que teve, mas foi sempre capaz, o Eduardo, de se manter em frente da traineira, que é uma expressão que nós utilizamos aqui na Póvoa, que é uma embarcação típica. Sim. Esteve sempre na frente da traineira, a levar com as balas todas, em alturas em que toda a gente duvidou que isto ia ser possível, e ele nunca nos abandonou, e é uma presença sempre disponível no trabalho. Jamais está mal disposto, jamais está incomodado com o que quer que seja. Promove sempre um ambiente de trabalho extraordinário. Em relação às posições interiores, o Júnior, não sendo poveiro, vai ser, com certeza, poveiro nos próximos anos. É outro garoto que tem uma margem de progressão tremenda, que eu acho que ainda olham para ele como um não talento, porque, lá está, nós temos alguns paradigmas que ao longo dos tempos têm que ser alterados, porque as coisas mudam e os jogadores que jogam em posições interiores não têm que ter 2,10 m. Mais, nesta altura, tenho dúvidas que se possam chamar interiores aos jogadores de basquete. E é a nossa principal referência interior. E por último, o jogador com quem eu tive maior prazer e que ninguém conhece, a não ser a Póvoa de Varzim e os jogadores que com ele jogaram, que é o Pedro António, que foi capitão das minhas equipas, teve 10 anos comigo em Barcelos, teve 2 anos em Braga, e é uma personagem muito importante ainda hoje na comunidade basquetebolística portuguesa, e poveira, perdão. Se pudesse convidar 3 pessoas para jantar, beber um copinho de vinho, e o tema da conversa obrigatoriamente tinha que ser basquete, quem é que eram essas 3 pessoas? Não tenho a mais pequena dúvida. Sérgio Duarte, Nuno Oliveira e Eduardo Coelho. E certamente já fazem esse jantar muitas vezes. Todas as sextas-feiras. Prof, para terminar, eu espero sempre que haja algum miúdo, alguma miúda que está a começar e que ouça e que veja este nosso podcast. Para quem está a começar, qual é a principal mensagem, a principal dica que o Prof tem? Sempre a mesma, que é a dica que eu dou aos meus jogadores antes de eles entrarem em campo. Todos os jogos, se tiverem o cuidado de meterem o microfone, eu termino, porque tenho que terminar em inglês, porque alguns deles são estrangeiros, é fun. É fun. Todos os jogos, e a primeira coisa que eu digo na reunião de apresentação a um jogador que chega, é que tu vais ouvir isto muitas vezes. É fun. No dia em que nós nos deixarmos de divertir num jogo tão bonito como o nosso, isto deixa de valer a pena. No dia em que qualquer outra coisa esteja acima do gozo que nos dá estar dentro de campo a lançar umas bolas e a driblar, e de preferência pagando-nos,
deixa de fazer importância, deixa de ter importância aquilo que andamos aqui a fazer. Sorriso permanente, gozo permanente. Não sei se as pessoas têm essa imagem de mim. Nós estávamos a jogar no Benfica, um jogo que nos correu muito bem na primeira parte e depois, por óbvias alterações de comportamento, o Benfica fez o seu papel e criou-nos problemas no terceiro período. E houve uma coisa que o Diego Capelán me disse, que ainda hoje me emociona. Ele disse: coach, smile. Um jogador que chegou pela primeira vez ao clube, dizer-me isto é a maior homenagem que pode fazer àquilo que eu digo sempre no final da seleção. Passar também, sim. Sorri. Realmente ele tinha razão, porque eu tinha deixado de sorrir no terceiro período. Prof, muito obrigado por este bocadinho. Obrigado. Foi um prazer estar aqui a falar consigo. E para quem esteve aí a ver este episódio, já sabem que podem ver este e os outros no YouTube, Spotify, iTunes, site da Upers, upers.club, passem por lá, fiquem atentos também às coisas que o Upers está a fazer e fiquem por aí até o próximo episódio. Obrigado. Aprendemos a competir como Jordan, joga empatada a poucos segundos do fim. Passem-nos a bola, ninguém treme, façam bloqueios para libertarmos o Miguel Barroca, tropa. Chuta à vontade, leva-nos a vitória. Basket tornou-nos Warriors, endurecemos, mindset de Black Mamba. E juntos vencemos como comunidade. Partilha o mesmo propósito, o desporto como solução. No desporto não há ódios, bros. O foco não são os pódios e o crossover que parte tornozelos. Aprendemos com o Kobe, bro. O game é só e prevalece o coletivo. Somos shooters by Upers. Não nos deixem sozinhos, isolados na linha dos 3 pontos. Damian Lillard style. Mandamos bombas a partir do logo. Amor pelo game, crossover shoot na tua face. Ouvem cuspir um triplo-duplo, chama-me King James. Lances livres é connosco, somos clutch como Splash Bros, Stephen Curry, Klay Thompson. Lances livres é connosco, somos clutch como Splash Bros, Stephen Curry, Klay Thompson. Amor pelo game, crossover shoot na tua face. Ouvem cuspir um triplo-duplo, chama-me King James. Lances livres é connosco, somos clutch como Splash Bros, Stephen Curry, Klay Thompson. Chama-me King James. King James. Lances livres é connosco, somos clutch como Splash Bros, Stephen Curry, Klay Thompson.